Boa tarde a todos, todos, todas e todes. Meu nome é Caio Lamas. Eu sou doutorando no programa de Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da USP, com orientação da professora Rosana Soares, e pesquisador visitante com apoio da CAPES na Universidade de Reading, no Reino Unido. Junto comigo aqui está Sofia Franco, que é também doutoranda pelo programa de Meios e Processos Audiovisuais, da ECA, também orientando da Rosana. E hoje nós estamos aqui nessa tarefa super importante de representar o grupo de pesquisa que a gente faz parte, o Midiato. Então, vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, que a gente fez. O Midiato, eu creio que seja até bastante conhecido, mas nunca se sabe. Às vezes tem pessoas que não conhecem o grupo, né? Então, a gente fez uma pequena apresentação aqui para vocês. Tá? O Midiato, bom, é um grupo de pesquisa liderado pelas professoras doutoras Mária Rodrigues Gomes e Rosana de Lima Soares. Ele chama, né, Midiato Grupo de Estudos de Linguagem e Práticas Midiáticas, né? É sediado na Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, e ele é integrado por pesquisadores de diferentes níveis, então tem graduandos, tem mestrandos, tem mestres, doutores, doutorandos, em todos os tipos, e com abordagem de objetos muito diversos. A gente tem diferentes objetos nas pesquisas individuais, mas uma abordagem que é comum entre as pesquisas é a análise a partir da comunicação e das ciências da linguagem. Então, basicamente, a gente trabalha dentro dessa perspectiva, dentro dessas áreas, né, desses campos, né, com os mais variados objetos, geralmente midiáticos, né, a gente trabalha bastante com objetos midiáticos mesmo. O Midiato faz parte da Metacrítica, rede de pesquisa em cultura midiática. É uma rede de grupos de pesquisa, né, junto com Mídia Narrativa, da PUC Minas, Crítica de Mídia e Práticas Culturais, da Federal de Santa Catarina e da USP, Grupo de Pesquisa Quintais, Cultura da Mídia, Arte e Política, da Federal de Ouro Preto, Sociedade Mediatizada, Processos, Tecnologia e Linguagem, da PUC Campinas, Representações, Mediações e Humor na Cultura Midiática, da EB Morumbi, e ainda checagem, educação, comunicação, algoritmos e regulação, da Unesp. Tá? Então, é uma rede bastante ampla, ela se ampliou bastante esse ano, na verdade, com a inclusão de novos grupos, e tanto essa rede como os últimos trabalhos do Midiato, nos eventos em geral, têm se focado bastante no tema da crítica da mídia. Esse e aí, crítica da mídia, a gente entende mídia nas mais diferentes mídias e nos mais diferentes objetos, então desde cinema, televisão, revista, o que for. Né? A gente pensa dentro desse escopo bastante amplo, né? E, enfim, os mais diferentes objetos dentro disso. Né? A gente é um grupo que tem mais de 10 anos de existência. Com relação aos últimos eventos que a gente fez, teve um seminário intergrupos, em que a gente, né, dialogou entre os grupos, nessa perspectiva dessa rede de pesquisa, né? Nessa rede de grupos de pesquisa. A gente teve 3 edições de simpósio de crítica da mídia, então, justamente focando nesse aspecto, né? E também 3 edições do simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, bem, nesse sentido, dos mais variados objetos. Nós temos um selo de publicação, que é o selo Críticos, né? Justamente focando nesse aspecto, a ideia do Críticos é a crítica da mídia. E publicações, nós temos várias. Tem a Rumores, que é no nosso periódico semestral, né? Então, revista online de comunicação, linguagens e mídias. Tá? Tem a Anagrama, o Rumores aceitar, agora me fugiu, mas eu acho que é só doutores, ou doutorandos também. Né?
A Anagrama é também uma revista do nosso grupo, mas que aceita graduandos. Então, é uma revista destinada para esse público, que a gente pensa que tem poucas publicações, né, para pesquisadores de C, por exemplo, né, de iniciação científica. É um espaço que eles têm para divulgar o seu trabalho, né? E os e-books, que são vários, eu acho que tem em torno de 9, se não estiver enganado. Tem coletâneas, coleções, né? Publicações de pesquisa de mestrado, também por esse selo, críticos, né? E é isso, nós temos vários e-books, então, e além disso tudo, né? Nós temos também atividades de divulgação científica. Então, nós temos um trabalho intenso nas redes, e Facebook, Instagram, YouTube. A gente tem nós lançamos durante a pandemia, que ainda está acontecendo, mas a partir do ano passado, desde o ano passado, a gente resolveu apostar em algumas iniciativas de divulgação científica nessas redes, né? Diante da impossibilidade do encontro presencial, né? Então, a gente tem uma imediata entrevista, em que a gente entrevista várias pessoas. A gente teve uma primeira temporada com professores e profissionais de comunicação. Agora a gente está trabalhando, entrevistando membros do grupo, com uma oportunidade de falar um pouquinho dos trabalhos, das pesquisas individuais de cada um. E nós temos o Imediato Memória, que é um projeto em que nós resgatamos algumas das falas de convidados e integrantes do grupo nos eventos que aconteceram nos mais de 10 anos de existência do Imediato, e a gente faz isso no formato de podcast. Então, a gente acrescenta trilha, locução, a gente faz um trabalho de seleção, né, edição do material e disponibilização desse material para quem estiver interessado em ouvir, né? Então, nós temos apostado bastante, inclusive essa questão do podcast. O nosso último e-book teve podcasts com os capítulos dos e-books. Então, a gente nosso grupo bastante entusiasta do podcast. Se quiserem, se tiver interesse, podem procurar no Spotify o nosso perfil, que está lá, todos os podcasts e tudo mais. E eu acho que é isso. Nós também tivemos o Rumores em Debate, não me engano, no último semestre, em que a gente convidou alguns autores de um dossiê da Rumores para debater, para fazer um debate, né, e uma mediação, e fizemos um debate a partir desse dossiê. Então, também foi uma atividade que nós fizemos, divulgação científica, né? Então, é isso, nós fazemos bastante coisa, isso é um resumo, né? Se vocês tiverem curiosidade, vontade, interesse de nos conhecer, podem visitar o nosso endereço, que nós não colocamos aqui na apresentação, mas eu acho que seria, Antônio, eu acho que é imediato.usp.br, se eu não estiver enganado. Tá? No último slide, nós temos o nosso e-mail, o nosso site e as nossas plataformas para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. Também acho que é interessante destacar que nesses últimos eventos do Imediato, a gente tem tentado estabelecer uma ponte entre os pesquisadores que estão na academia, né, e também os profissionais que atuam no mercado da comunicação, né? A gente convidou, tanto no Imediato Entrevista, alguns profissionais para contarem um pouco da sua trajetória, profissionais que talvez até realizem também pesquisa paralelamente, mas que atuam como comunicadores, jornalistas. E também convidamos o Maurício Sticer, crítico de TV do UOL, para participar do nosso evento da Rumores, né, o Rumores em Debate, onde nós falamos sobre o dossiê, que era um dossiê sobre ficção televisiva. Então, foi interessante trazer uma perspectiva de um crítico de TV que atua nas mídias como crítico, né, e ao lado da perspectiva acadêmica da crítica da televisão. Então, a gente tem tentado fazer também essas pontes entre os diversos âmbitos da crítica de mídia, né? Tanto a crítica profissional, jornalística, quanto a crítica acadêmica. Bom, minha apresentação diz respeito à minha pesquisa, então, se chama Intermedialidade e Cultura Juvenis, Análise de Broder, né?
A ideia é, a partir de observações a respeito das culturas juvenis e da intermedialidade, como ferramenta de pesquisa, na análise de produções audiovisuais, traçar uma análise do longa-metragem Brother, com o objetivo de evidenciar como a trilha sonora e o rap, em especial, são apropriados na narrativa fílmica de maneira a evocar laços de afeto e solidariedade que tem por intuito, que acabam desconstruindo o estigma do jovem autor de auto infracional, que é o meu principal objeto. Então, basicamente, só para falar um pouco em geral, meu problema de pesquisa é quais são as diferentes políticas de representação críticas ao estigma do jovem autor de ato infracional e que se encontram em circulação nas mídias audiovisuais. Quer dizer, eu penso, então, essas representações, né, como que esse jovem que comete uma infração, ele é representado, né, em diferentes mídias. E como hipótese de pesquisa, eu tenho o entendimento de que um dos eixos articuladores dessas políticas de representação críticas, né, a criminalização das juventudes pode ser denominado como cultura juvenis, né? Tais culturas articulam em sua materialidade audiovisual e intermediática processos de recidadania e valorização das identidades, expandindo a concepção desses jovens como sujeitos criativos, talentosos e portadores de laços de afeto. Quer dizer, a ideia aqui é que as culturas juvenis são, de novo, apropriadas pelas narrativas fílmicas, desconstruindo esse estigma, ou seja, mostrando que esses jovens que cometem infrações não só cometem essas infrações, né, eles têm desejos, sonhos, medos, anseios, né, eles são seres humanos, né, em toda a sua ambiguidade, em todas as suas contradições, né? Então, eu tenho com isso, com essa ênfase, então, nesse aspecto das culturas juvenis, tá? Alguns conceitos e noções centrais, eu não vou ficar muito nisso, porque não dá tempo, mas, basicamente, eu trabalho com um conceito de juvenicídio, que é de um sociólogo mexicano chamado Valenzuela Arce, uma espécie de genocídio, mais praticado contra segmentos jovens da população, né? Então, existe esse genocídio praticado de maneira sistemática e recorrente. Para isso, basta ver os números, as estatísticas são monstruosas a respeito da mortalidade de jovens no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, de uma maneira geral. Culturas juvenis, então, eu penso as culturas juvenis, um pouco da perspectiva do Martim Barbeiro, que vai pensar justamente, vai tocar nesse ponto, como que essas culturas juvenis, elas, como que as violências, as diferentes práticas de violência praticadas por grupos, por bandos, etc., elas estão integradas em culturas. Não é? Mesmo as práticas de violência estão integradas em diferentes tipos de cultura, e cabe para quem vai analisar, para quem vai entender a condição desses jovens, entender essas culturas, de onde elas vêm. Não é? Então, é um pouco dentro desse viés que eu trabalho as culturas juvenis. Né? E por intermedialidade, que eu destaquei Dionísio Clover, poderia falar da Lúcia Najib também, a intermedialidade eu considero aqui como uma perspectiva metodológica, na verdade, de análise mesmo das produções audiovisuais, no sentido de entender os cruzamentos entre cinema e outras mídias. E aí, por mídias, eu penso uma concepção um pouco aberta do que é mídias, né? Uma concepção que vem da semiótica, quer dizer, nesse sentido, tudo que transmite signos, nesse sentido, música é mídia, dança é mídia, pinturas são mídias, quer dizer, peças teatrais, quer dizer, a gente está lidando com, claro, teatro é arte, mas a gente o teatro transmite signos, né, que são interpretados pelos receptores, quer dizer, existe essa ideia de transmissão de signos, né, e essa ideia um pouco, pensando um pouco no cinema, da impureza que é da linguagem cinematográfica, né, em que nós temos a música combinado com a imagem, né, combinado com os ruídos, não é, e todo tipo de coisa. Então, são esses cruzamentos que atravessam essas mídias e os diferentes filmes que são que é a ideia dessa abordagem. Né? Isso para resumir muito, não vou consumir muito tempo aqui, porque eu quero mostrar um trechinho, então, um trechinho bem pequeno do Brother, e eu vou explicar já por que eu estou passando aí para vocês. Tá bom? Vamos lá. Só para localizar vocês, a gente vai ver agora
uma cena de 3 amigos num carro, eles estão indo em direção ao centro da cidade de São Paulo, tá? Estão saindo da região do Capão Redondo, né, na região sul de São Paulo, e estão indo para o centro, tá? Cláudio, não, é que nós encontramos com o Jaime, pô, sabe que tem um tempão que eu não vejo ele, entendeu? Bibão, fala que eu sei, Cláudia. Pô, amor, não, eu sei que nós tínhamos combinado de conversar. Eu já tô indo pra casa já, só vou dar um rolê aqui pros caras aniversários do Matuto. Não é essa que tá tocando, Eu sei, Cláudio. Não, ó só, Cláudio. Já tô indo pra casa já. Alô, Cláudio. Tá não, mano, desligou na minha cara, que menina cabulosa, mano. Ah, esquenta não, bebê. Qualquer coisa ela liga pra esse número aqui, eu dei o Daniel. Não, pô, ela vai ligar pro braço. Ah, mano, não acredito que você tem esse aqui, João. Olha aí, Bibão, não acredito. Aí, agora tu tá achando que só tem rock? Bota isso aí, mano. Só pra você perceber que eu vou te levar pra dar um rolê. Se liga só, tru! Vou levar o garotão pro parque. Mano, eu tô no isso, tru. Que isso? Vamos passear no parque, mano? Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, Rio de Janeiro, São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor no céu azul. Eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas pra um basquetebol. Não pega nada, estou a 1 hora da minha quebrada. Logo mais, quero ver todos em paz. 1, 2, 3 carros na calçada, feliz e agitada. Toda preboizada, as garagens abertas. Eles lavam os carros, desperdiçam a água, eles fazem a festa. Vários estilos, vagabundas, motocicletas, coroa rico, boca aberta, isca predileta. De verde fluorescente, queimada sorridente. A mesma vaca louca circulando como sempre. Roda a boca dos playboys do Guarujá. Outros manos se esquecem, na minha não se cresce. Sou assim, tô legal, até me leva a mal. Malicioso e realista, sou eu, Mano Brown. Me dê 4 bons motivos pra não ser. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, todo equipado e um tiozinho guiando. Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque. Eufóricos, brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como é que tá. Olha só aquele clube que da hora. Olha aquela quadra. Olha aquele campo. Olha. Para por aqui. Normal. Então, o filme continua. Tá? O filme, para falar de uma maneira geral aqui para vocês, tá? Tem direção do Jefferson D. Jefferson D é o mesmo diretor do M8, Quando a Morte Socorre a Vida, e Correndo Atrás, né? O filme foi ganhador das categorias de melhor filme e melhor diretor do Festival de Cinema de Gramado, de 2010. Tá? Filme de 2011. 2010, né? 2010, 2011. O Jefferson D, para quem não sabe, em 2000, no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, apresentou um manifesto do Dogma Feijoada, que defendia algumas regras para a construção de um cinema negro no Brasil. Não vou explorar muito isso, porque não dá tempo, mas ele é uma figura muito emblemática e muito importante para a construção desses cinemas negros no contexto brasileiro. Não é? Tem algumas regras aqui, mas que eu não vou me delongar muito, por questão do tempo. Ele também ele participou do grupo Cinema Feijoada, né? Com outros cineastas, e aí promovendo mostras e debates sobre a representação dos negros no cinema brasileiro. Não é? Segundo Noel dos Santos Carvalho, que escreveu um livro a respeito do grupo, né, foi a primeira afirmação pública de diretores negros no contexto brasileiro, cinematográfico. Tá? Aqui é o Jefferson D. E o Brother narra a história, então, de 3 jovens, Macu, interpretado pelo Cabla, Jaiminho, o Jonathan, não sei falar sobre o nome, Han Jensen, e o Pibi, que é o Silvio Guindani, né? 3 amigos de infância que passaram boa parte da infância juntos na região do Capão Redondo, né? Na região sudoeste de São Paulo. Né? Esse é o Macu. O Macu é o que ainda mora no Capão Redondo, né? Tem problemas financeiros, ele mora perto da mãe, mas ele contrai uma dívida com o tráfico. Né? Então, ele trabalha para o tráfico,
basicamente para sanar essa dívida, né? O Jaiminho, que virou jogador de futebol profissional e saiu do país, né? Saiu do país, e o PIB, que mora no centro de São Paulo. Se mudou com a Cláudia, tá? Tem um filho com a Cláudia. Um detalhe, a Cláudia é a ex do Macu, desse primeiro. Tá? Os dois aqui, eles retornam, tanto o Jaiminho como o PIB, retornam para a região do Capão Redondo, porque a mãe do Macu, esse primeiro aqui, marcou uma festa surpresa de aniversário para o Macu, sem que ele soubesse. O detalhe é que o Macu ia ter uma ação de sequestro de um menino, justamente no dia, aliás, um dia depois do aniversário. E tinha todos os preparativos com relação a esse sequestro. Né? E ele não sabia que a mãe tinha marcado uma festa de aniversário. Né? E aí, quando os amigos retornam, eles se encontram e acontece uma série de conflitos entre eles. Não é? O Jaiminho, por exemplo, é acusado de ter abandonado a comunidade. Uma das pessoas que acusam ele de abandonar a comunidade. Além disso, ele engravidou a irmã do Macu. Né? Então, tem essa questão do conflito. O PIB está casado com a ex do Macu. Então, tem toda a questão do conflito, dos ciúmes e tudo mais. Né? Que estão envolvidos, né? Os três, quer dizer, formam um triângulo, cujos relaxamentos e tensões são recorrentes ao longo do enredo. Eles brigam muito, mas eles estão muito juntos também. Isso está presente muito ao longo, né, do filme. E a posição do Macu é uma posição muito complexa, né? Por quê? Ele, por um lado, ele é pressionado pelos traficantes, não é? Que não gostam dessa ação, do aniversário dele, né? Que é feito não gostam que tem um aniversário, para a família, e a mãe, que fez, que pulou todo o aniversário, pelos amigos, que estão lá juntos, não é? E ele oscila entre esses papéis ao longo de todo o filme. Ele é ele é filho, ele é amigo, ele é empregado do crime organizado, ele é tudo isso ao mesmo tempo, não é? E ele é um personagem bastante interessante, complexo, porque ao mesmo tempo que ele é bastante carinhoso até, em alguns momentos, ele é até uma pessoa muito conhecida na comunidade, ele conhece muita gente, ele é uma pessoa muito afetuosa. Por outro lado, ele é muito impulsivo e um tanto agressivo, ele é muito agressivo em certas situações. Então, fica essa tensão, né? Então, entre um relaxamento e uma tensão, né? Fica uma coisa que vai oscilando ao longo do enredo, né? Esse laço de afeto, então, que une esses personagens, né, permanece a respeito dessas distâncias. Então, na medida em que pela qualidade das memórias e dos vínculos que são estabelecidos entre os personagens, né? E esses vínculos se dão, em parte, boa parte, com o território do Capão Redondo, que aparece em diversos momentos. A gente for observar aqui em alguns planos, né? Aqui são os três conversando, aqui, ó, tem os três, e ao fundo o Capão. Né? Ou então aqui, que eles estão jogando bola, também de fundo com a comunidade, né? E assim por diante. Tem um vínculo muito forte com a comunidade aqui, né? Com o território. E aí chega na questão que eu queria, por fim, chegar, que é a questão da trilha sonora. O filme, ele é bastante musical, no sentido de que a música atravessa o filme de diferentes maneiras, tanto de um ponto de vista diegético como extra-diegético. Por diegético, eu entendo a trilha sonora cuja fonte sonora ela está inserida dentro do espaço fílmico. Ou seja, se eu estou lá e eu ligo uma caixa de som que aparece na imagem, aí a música que sai da caixa de som é uma música diegética. Ela está inserida dentro desse espaço. A extra-diegética é aquela que aparece do nada. Então, tem um narrador que chega lá, né? Tem um narrador que chega lá e que assim, a gente escuta a música sem saber de onde vem a fonte. Ela vem da narrativa fílmica, né? Não tem uma fonte sonora que justifique isso aí, né? Bom, de uma maneira extra-diegética, tem muitas músicas que acompanham, que vão conduzindo o filme. Então, Tijolo a Tijolo, Dinheiro a Dinheiro, Lucas Santana, A Ilha do Nação Zumbi, Triunfo do Emicida, né? Diegética, tem muitos. Diegético, esse filme tem muitas participações
muitas trilhas diegéticas, né? Então, Cabrochinha, do Quinteto Branco e Preto, Rosa, um samba para excluídos, do Max de Castro, A Vida no Gueto, de Silveira, né? Fim de Semana no Parque, que a gente acabou de ouvir, dos Racionais. Né? Em alguns momentos, existe uma certa evocação de uma estética do videoclipe mesmo, em que a gente percebe por planos como a música ela ganha, o volume da música ela é maior do que o volume dos diálogos, né? A gente tem um pouco a impressão de ver um videoclipe, né? E a música conduz o ritmo da cena, né? Junto com as imagens que vão acompanhando, né? E por que eu separei aquele trecho, né? Para mostrar para vocês. Isso aqui eu não vou enfatizar, não. Por quê? Porque nesse trecho específico, não é? O rap, e eu estou pensando no rap como uma parte dessas culturas juvenis, né? Ecoa, nesse caso, de uma maneira muito particular. Não é qualquer tipo de trilha sonora que está aí. Não é? O rap, nesse caso, estou com uma expressão de um laço de afeto vital, né? E de irmandade entre os personagens. Eles cantam junto com a música. Eles escolhem a música, eles cantam junto com a música, né? E a música extrapola, vai para muito além da função que a gente poderia falar, função narrativa, que frequentemente aparece no cinema, e mesmo em narrativas seriadas, né, da música como uma mera ilustração de uma atmosfera correspondente à situação dramática. Então, se eu tenho uma cena de tensão, eu tenho uma trilha sonora de tensão. Se eu tenho uma cena cômica, eu tenho uma trilha sonora cômica, né? Não é o caso aqui, né? Ou, né, se pensar esse efeito de pleonasmo ou de contraponto a determinada situação do enredo. Não é o caso aqui, né? De uma perspectiva intermediática, o rap aqui, ele ocupa o papel de evocador de memórias, não é? Memórias e identidades, né? Eles juntos ouviam Mano Brown, eles juntos cantam Mano Brown, né? O Mano Brown evoca essas memórias, e apesar de todos os conflitos, apesar de todas as dificuldades, esse som, essa música une eles, assim como outras coisas, o futebol também, mas a música aparece aqui como um fator de união, como vai ser esse fator, né, de união. E, com isto, desconstruindo o estigma do jovem autor de ato infracional, personificado na figura do Macu. Quer dizer, o Macu não é só um empregado do crime organizado, ele não só trabalha com o tráfico, ele também é amigo, ele tem laços de afeto, né? Ele vai para muito além dessa imagem estereotipada, estigmatizada do que é esse jovem que comete uma infração. Não é? E esses laços de irmandade se sobrepõem a essa vida do crime. Né? Tanto que, para finalizar aqui, numa inversão do enredo, não é? Um dos traficantes que lida com o Macu, o Serginho, ele muda o plano no meio do filme e ele manda que o Macu, ele prepare tudo para o sequestro do Jaiminho, do jogador de futebol lá, que estava lá. E o Macu, ele fica inconformado com isso, porque ele é amigo do Jaiminho, né? E no final do filme, já entregando spoiler, ele não entrega o Jaiminho. Ele se recusa a entregar o Jaiminho, né? E ele é assassinado por isso, na verdade. Então, assim, essa ideia de se recusar, né, mostra o laço de afeto, e justamente essa ideia, daí vem o título do filme, Brother, né, quando a gente vai pensar brother dentro desse contexto, né, de uma amizade verdadeira e profunda, quer dizer, uma amizade que vai para além desse estigma, para além dessa carga pejorativa que circula em torno desse jovem, né? E é isso que eu tinha que falar. Obrigado. Tá bom, obrigado, Caio. Bom, boa tarde para todos, todas, todos. Eu sou Sofia. Como o Caio apresentou mais cedo, eu sou doutoranda do Programa de Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP, orientanda da professora Rosana Soares. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre a minha pesquisa atual, que é a pesquisa que eu desenvolvo no doutorado, a respeito do circuito midiático da dança contemporânea brasileira em produções audiovisuais para plataformas digitais. Tá um título imenso, mas é um título em progresso, em processo. Bom, então, nessa
pesquisa, né, em desenvolvimento, eu procuro investigar como as transformações das modalidades comunicacionais geram novas formas de produção, circulação e consumo da dança contemporânea brasileira. Então, eu busco refletir sobre a construção de um circuito midiático em expansão por meio da análise das produções audiovisuais publicadas nas mídias digitais, especificamente no YouTube, pelas próprias companhias de dança. Então, o meu interesse, né, por esse tema, por esse problema de pesquisa, que é como que o circuito midiático da dança está se expandindo para incluir as mídias digitais, né, para também fazer por este meio a divulgação das suas obras, né, e também se torna uma nova forma de consumo das obras. Na verdade, surgiu antes da pandemia, né? Esse projeto eu iniciei a escrita, né, para o processo seletivo em 2018, então foi aí antes da gente ter essa situação em que não há possibilidade de você ir ao teatro e assistir um espetáculo de dança presencialmente, né? Então, antes mesmo disso, já se observava o uso do YouTube especificamente, mas também de outras redes sociais, como o Facebook, e mais atualmente o Instagram tem crescido bastante também, pelas companhias de dança para circular os seus espetáculos, né? A partir principalmente de perspectivas de bastidores, de trechos, de clipes, né? Para instigar a criação e a formação de um público, não só no sentido de formação do público, no sentido de ensinar o público, né, sobre a dança, mas também no sentido de formar um público, né, de juntar pessoas em torno desse tema. São produções bastante, claro, específicas, né, de nicho, voltadas para um grupo de pessoas bem segmentado, né, mas que encontra nas redes sociais formas de criar laços com esse público e de manter esse público, né? Além, claro, de angariar novos membros para o grupo, digamos assim, né? Novas pessoas que vão assistir os espetáculos. Mas é claro que a pandemia tornou essa situação muito mais evidente e acelerou um pouco o processo, né? A minha hipótese é que houve aí uma aceleração e que as companhias que já estavam no YouTube ou em outras mídias digitais, produzindo conteúdo especificamente para essas mídias, pensando em formas de utilizar o audiovisual para também, né, trazer a dança nessas formas de produção, tiveram aí um degrau a mais, né? Conseguiram ir mais adiante nesse momento pandêmico de produção, né? Então, elas conseguiram, por exemplo, criar temporadas de espetáculos online, criar formas de fazer transmissões ao vivo de espetáculos, de workshops, de bastidores de espetáculos, trazer documentários, séries documentais sobre os seus espetáculos, né? Então, aí houve uma diversidade de tipos de produção audiovisual para as mídias digitais, principalmente o YouTube, por companhias de dança, né? E aí eu centrei o meu trabalho, Caio, você pode passar, por favor, em alguns conceitos e alguns referenciais teóricos para ajudar a pensar, né, sobre essas produções. Então, eu pensei no contexto em que essas produções estão inseridas, que é o contexto da cultura audiovisual digital, então, a partir do Rodovic, do Castells, do Henry Jenkins, que fala da cultura da convergência, né, da Lúcia Santaella, que vai pensar na cultura das mídias e também, mais recentemente, tem desenvolvido um pensamento sobre a cultura digital, né, e essa relação da cultura digital com o entretenimento, com as produções culturais. Inclusive, ela esteve aqui no evento ontem de manhã, né, falando um pouco sobre isso. Também a Van Dyck, que é uma pesquisadora que fala da cultura das plataformas e da cultura da conectividade, né? Então, aí são alguns referenciais que eu uso
para falar da área da cultura audiovisual digital, que é esse grande contexto onde estão as produções que eu estudo. Também utilizo o conceito de mediações, né, como esse conceito capaz de articular da comunicação e a cultura, especificamente a partir do Martim Barbeiro, mas também dialogando com autores mais recentes, como o Márcio Cerelli, que faz alguns textos sobre mediação a partir do Barbeiro e do Silverstone, né, tentando contextualizar aí esses diversos conceitos de mediação e como eles dialogam entre si. Também a partir do Silverstone, né, que tem o conceito de mediação, e o Nick Coldrick também discute essa questão do conceito de mediação, dialogando com o Barbeiro, com o Silverstone, né, e diferenciando um pouco mediação de mediatização, né, como mediação um processo um pouco mais complexo do que a mediatização, né. Também parte de uma discussão sobre circuito cultural e crítico da dança, então pensando aí nos estudos culturais e na criação de um circuito cultural, porque eu quero pensar, né, como a dança circula, então não quero ficar apenas presa aos objetos empíricos dos vídeos em si, mas também pensar ou a questão textual do vídeo apenas, né, mas também pensar como esse vídeo circula, qual é o caminho, né, desse vídeo, como ele vai da produção para a sua publicação e até chegar nos seus receptores no momento da leitura, né? Claro que a minha pesquisa não é uma pesquisa de recepção, então eu não vou fazer uma análise da recepção em si, mas sempre pensando que o texto ele está nesse diálogo constante, né, nessa interação constante entre produção e recepção, né? Ele não é algo isolado, não é uma bolha, ele está dentro de uma circulação, dentro de um circuito cultural, né? E aí eu penso, para pensar mais metodologicamente, né, como eu vou analisar esses vídeos, eu parto de uma relação com a televisão, né? Pensando a televisão como uma matriz cultural para os vídeos do YouTube, como o YouTube se coloca sempre em relação à televisão, né? Na própria slogan inicial do YouTube, né, que era Broadcast Yourself, tinha a palavra broadcast, né, que em inglês designa essas transmissões em massa da TV e do rádio. Então veja como o próprio YouTube se coloca em posição, né, com relação à televisão. Ele se coloca como primeiramente uma alternativa, mas como a gente percebe aí ao longo do tempo e com pesquisas como a da Van Dijk e a da Juliana Gutmann, pesquisadora da UFBA, que, na verdade, o YouTube vai cada vez mais, né, transformando as formas da TV, transformando os gêneros e os formatos, né, hibridizando alguns desses gêneros e formatos, mas ela está no mesmo ecossistema midiático, né, eles convivem, não é que o YouTube é uma alternativa como se fosse assim, algo completamente separado da televisão ou algo, né, completamente diferente do que se faz na televisão. Especialmente quando a gente pensa hoje, depois que o YouTube passou a pertencer ao Alphabet, né, a empresa do Google, e como ele insere ali no seu ambiente muito conteúdo produzido por produtores mesmo, profissionais, e não tanto por usuários, né, como ali existe publicidade, né? Então, ele começa também a inserir várias características que também estão na televisão, né? Mas, claro que ele tem os seus diferenciais. Então, as relações do YouTube com a televisão não é apenas pelas semelhanças, mas também pelas formas como ele transforma os formatos audiovisuais, como ele traz questões do digital para esses formatos também, né? Então, a principal discussão que eu vou analisar, né, metodologicamente nos vídeos, para análise, vai ser articulando os gêneros e formatos audiovisuais, né? Como esses vídeos articulam os gêneros e formatos audiovisuais na sua construção. Bom, pode passar, Caio. Então, aqui, rapidamente, né, um mapeamento das produções no YouTube. Eu escolhi trabalhar com 2 companhias de dança brasileiras, pela sua relevância dentro do campo da dança, né? Então, são companhias reconhecidas,
companhias que têm uma presença midiática marcante. Então, era importante para mim, né, que essas companhias já tivessem uma presença midiática relevante. Também são companhias que já tinham produções nas mídias digitais antes da pandemia, porque era uma preocupação minha que a gente não ficasse limitado às produções da pandemia, né? Eu não tenho a intenção de limitar a minha pesquisa à pandemia, né? É muito maior do que a pandemia, é um fenômeno cultural, midiático, que se estende aí desde antes da pandemia e que tem tendências de continuar após a pandemia. Então, não quero que fique limitado a isso, né? Nesse sentido, eu escolhi a São Paulo Companhia de Dança, que é uma companhia administrada pelo governo do estado de São Paulo, né? Tem financiamento do governo do estado de São Paulo e tem alguns patrocinadores, alguns apoiadores também de organizações privadas, né? Também tem algumas formas de o público contribuir para a companhia, né? Uma coisa que a gente vê recorrente, mas atualmente, né? Que é as companhias de dança pedirem para o público algum tipo de ajuda financeira. Tem alguns programas onde você pode pagar, como se fosse um associado da companhia, né? Você paga uma taxa e aí você tem direito a ingressos para a temporada, por exemplo, né? É uma forma da companhia se manter economicamente viável, né? Porque atualmente a gente sabe como está a situação da cultura no país, né? Dos programas de incentivo à cultura, tem ficado cada vez mais difícil. Então, eles têm procurado essas alternativas. E as mídias sociais são um bom lugar para eles divulgarem, inclusive, essas iniciativas, né? Então, aqui na São Paulo Companhia de Dança, né? É interessante observar que nas duas companhias os vídeos são divididos em playlists, então eu fiz aqui um mapeamento das playlists presentes nos dois canais, né? Eles têm um canal oficial e a gente tem a playlist Acessibilidade, SPCD na Estrada, que são vídeos nas cidades onde eles fizeram turnê, SPCD Digital, que essa playlist foi criada especificamente no momento da pandemia para as produções que foram divulgadas na forma digital como alternativa, por não existir a possibilidade de ir ao teatro e assistir os espetáculos. Brincar e Dançar, que é uma iniciativa mais didática, educativa, né, para crianças. Figuras da Dança, que é uma série de documentários, que é também veiculada na televisão, no canal Arte 1. Então, eles têm uma série de documentários sobre personalidades da dança. Contos do Balé, que são podcasts sobre as histórias que são contadas nos balés de repertório, né, que são balés que têm uma narrativa. A ação SPCD e BCSP, Corpus, Alma e Esperança, que foi uma série de videodanças, ou seja, danças feitas para o vídeo, né, feitas especificamente na forma de vídeo. Bastidores do Lago do Cisne, bem óbvio o que é essa playlist, né? Canal Arte 1, mini documentários, então uma série de mini documentários produzidos pelo Canal Arte 1, vinhetas da TV Cultura e os bastidores da São Paulo Companhia de Dança. Pode passar, Caio. E a outra companhia que eu trabalho no momento, é o Grupo Corpo, que é de Minas Gerais, de Belo Horizonte. É uma grande companhia de dança brasileira, reconhecida internacionalmente como uma das companhias que carrega uma identidade brasileira, né? Muitas pessoas se referem a essa companhia dessa maneira. E eles também dividem em playlists, eles têm a playlist dos espetáculos, então esse Gil 2017, espetáculo Gil 2019, espetáculo 2017 e espetáculo 2015, são séries documentais sobre o processo de criação da companhia em cada um desses espetáculos. Backstage são os bastidores das apresentações, promos são vídeos promocionais, né, trailers, turnês, vídeos deles em algumas cidades do mundo, então mostrando um pouco da cidade, eles ensaiando e tal. Grupo Corpo 40 anos é uma série histórica, então uma série documental histórica sobre os espetáculos ao longo dos anos, e espetáculos do Grupo Corpo são clipes curtos de cada um dos espetáculos.
Além dos que estão aqui na playlist, tanto do Grupo Corpo quanto da São Paulo Companhia de Dança, eles tiveram também vídeos ao vivo, como é o caso dos workshops do Grupo Corpo e da São Paulo Companhia de Dança, a temporada digital. Foi uma temporada completamente online, né? Os bailarinos estavam no palco e o público assistia no YouTube ao vivo. Mas esses vídeos não ficam na página, eles são retirados uma semana após a transmissão ao vivo. Bom, de uma forma geral, né, é isso que eu tinha para apresentar, uma pesquisa que está aí no meio do caminho, né? Agora eu vou começar a parte mais analítica, né, dos vídeos em si. Por enquanto, né, foi um momento mais de levantamento de dados, mapeamento e a produção de um repertório de conceitos para trabalhar com esses vídeos. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado a vocês pela apresentação. Quer fazer um comentário? 15 minutos certinho, Sofia. Certinho. Tá. Mas se vocês, quiserem entrar em contato com o grupo, tá aqui nosso site, usp.br/midiato, o e-mail é midiato@gmail.com, nosso Instagram, @midiatousp, e o facebook.com/midiatousp. Então, são as redes. É isso. Bacana, bacana. Eu acompanho um pouco o trabalho de vocês. Eu não sabia que o Rumores era vinculado diretamente a vocês, a revista Rumores. Sim. Sim. A Anne fez uma pergunta aqui. Oi, Anne, tudo bem? O Grupo Corpo tinha aulas gratuitas online? Sim, são os workshops gratuitos. Eles já tiveram algumas edições dos workshops gratuitos. Os vídeos ficam disponíveis por uma semana. Então, eles são transmitidos inicialmente ao vivo, às sextas-feiras à noite, e eles ficam até a sexta-feira seguinte. Geralmente, era um mês, né? Teve em março de 2021, teve em outubro de 2020, e teve mais uma, que agora eu não estou lembrando qual foi o mês. Junho, acho que foi junho de 2021. E sempre tem uma parte com o bailarino, né? O bailarino ensinando as pessoas a dançar. O chat fica rolando o tempo todo, então você pode fazer perguntas e tal. Ele é gratuito e eles, das últimas edições, têm colocado no início aquele mesmo recado que eles colocam no início dos espetáculos, né? Que é aquele agradecimento aos patrocinadores, eles colocam uma tela com o nome dos patrocinadores. Então, eu imagino que eles tenham... como se fosse, a gente não está fazendo espetáculo, mas vamos mostrar para os nossos patrocinadores que nós estamos, sim, atuando, né? Que estamos produzindo cultura, obras para o público, né? Que estamos interagindo com o público. Então, tem acho que tem um pouco essa intenção, né? De mostrar que continua em atuação o grupo de dança, né? Porque eles continuam trabalhando, ensaiando. Eles voltaram a ensaiar já faz um bom tempo, né? Então, assim, acho que tem um pouco essa função. E também eles usam esses workshops gratuitos para divulgar workshops pagos. Então, eles têm alguns workshops que são feitos por uma plataforma de cursos online, que chama... agora eu esqueci o nome da plataforma, mas depois eu posso olhar para você. Que aí você paga o curso, né? Então, você entra na plataforma, faz a sua inscrição, paga o curso, não são muito baratos. Eu fiz a primeira edição que teve, né? Porque eu sou bailarina, eu gosto, então, tipo, não foi só para pesquisa, foi uma coisa, tipo, que eu fiz por prazer também. Então, foi juntando aí o útil ao agradável. Mas eu acho que eles usam para também conseguir público para os cursos pagos, né? Porque você faz o gratuito, aí você fala, agora dá para você fazer um curso, né, só sobre esse espetáculo, se você fizer a inscrição. Então, é uma forma, né, de também conseguir se manter. É aberto para o público ou são residências artísticas, assim, só para dançarinos? Eles fazem uma seleção? Como é que seria? É aberto ao público. Eles começaram fazendo apenas para profissionais da saúde. O primeiro que eles fizeram, na verdade, foi logo no começo da pandemia, mas esse não era aberto. Então, eu nem tive acesso porque os vídeos eram fechados, né? Era só para o público de profissionais da saúde, porque eles queriam fazer alguma coisa
para incentivar esses profissionais a ter um momento de descanso ou né, assim, aliviar um pouco a pressão do momento. E aí eles começaram a abrir para o público geral, né, para poder... qualquer pessoa pode fazer. Essa sempre é a fala, né? Qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ter nenhum tipo de treinamento de dança. As instruções são bastante simplificadas, né? Eles simplificam os passos para que sejam passos que qualquer pessoa possa entender, né? Não usam termos do balé, sei lá, né? Vai ficar usando lá, faz um Batman, aí a pessoa vai falar, hã? Não, ele fala, levanta a sua perna. Então é bem assim, bem simplificado. Era só isso mesmo, por curiosidade mesmo, porque eu sigo eles nas redes sociais e vi que eles fizeram esses cursos e tal. Então foi só por curiosidade mesmo. Não tem problema, eu posso ficar aqui falando o dia inteiro com você, se você quiser. Caio, eu só perguntar para ti se tua pesquisa de doutorado ela abrange outros filmes que estão ligados ao movimento Feijoada, esqueci o nome agora. Do sistema Feijoada. Feijoada, cinema Então, Feijoada. Se tu pega outros assim, ou mais ou menos nesse sentido. Isso aí do corpus, ixi, é um dilema, né? Uma coisa... Meu corpo do outro é gigante, tem um monte de coisa, né? Por enquanto que eu tenho fechado, assim, que eu devo fazer, tá além do Brother, penso em trabalhar com Vizinhança do Tigre, também, que trabalha bastante com essa ideia, né, desses jovens, do estigma, desconstruindo esse estigma, né, dos jovens. E, na verdade, principalmente esses dois. Eu já tive muitos, já até publiquei artigos sobre outros filmes, né? Mas, no momento, eu estou com esses dois. Talvez eu ainda abra para algum outro, mas, por enquanto, são esses dois que eu estou trabalhando mais. Assim, né? Eu queria só observar também que uma coisa, a parte disso, vocês verem, quer dizer, a minha pesquisa da Sofia, vocês verem como é diferente. Essas aqui são muito diferentes. Eu acho que isso mostra também, por um lado, a diversidade do grupo. Realmente, assim, é bastante diverso, subjetos e tudo mais, né? Mas pegando essa perspectiva que vem da ciência da linguagem, da crítica da mídia e tudo mais. Né? Que da Michelle já vai para outro ponto, né? Para vocês é um pouco mais institucionalizado, entre aspas, né? Tem um pouco dessa coisa de diferenciação. Agora, acho que é uma escolha lógica, o Vizinhança do Tigre e o Brode. Acho que eles têm abordagens um pouco diferenciadas um do outro. Exato. Os dois tocam nesse tema desses jovens que cometem infração. Os dois têm uma musicalidade muito forte. Sim, também o Vizinhança do Tigre tem. Mas eles são filmes completamente diferentes. Muito diferentes, né? O Vizinhança do Tigre vai um pouco na abordagem do docudrama, do documentário, ele é outra coisa. Né? Exatamente. O Brother é mais uma ficção, né? Assim, não tem... Que eu tava pensando se teria uma questão mais comparativa e tal, porque acho que era bom ter isso quando tu apresentou, exatamente. Eu acho que consegue contemplar várias formas de abordagem, né? Contemporânea, tipo, de 2010 para cá, né? Exato. Essa ideia. Porque aí, também a minha ideia também era deslocar um pouquinho esse debate. Se vê muito, tem algumas publicações de retorno do Pichote, por exemplo, né? Que foi um filme super emblemático, né? Logicamente que eu comento, falo um pouco sobre o Pichote na minha tese, mas eu quis enfatizar uma cinematografia mais recente mesmo, né? Mas para deslocar um pouco esse debate, assim, para ir um pouco além, né? E eu acho que também tem uma diferenciação que eles têm, os realizadores são outros realizadores, né? São realizadores mais próximos, eu acho, com a realidade que eles querem tratar. Eu lembrei do tema até que um colega nosso está pesquisando, que é a série Sintonia, né? Da Netflix. Sim. Então, a gente tem um colega do mestrado que está pesquisando no Gêmeos essa série. E eu lembrei que ela também poderia se encaixar, né?
Não sei. Sim. Estou abrindo muito seu leque. Claro, na verdade, a Sintonia está numa possível lista. É que eu estou num dilema agora se eu consigo dar conta de filmes e narrativas. Eu queria tudo. No começo, ixi, a Sofia sabe que ela viu, eu queria tudo, queria vídeo e tal. Aí eu comecei a ler, eu comecei a perceber que narrativa seriada demanda um aprofundamento narrativo seriada, quer dizer, né? E eu já estou, na verdade, caminhando para o final da tese. Eu estou aqui num sanduíche, mas já tenho que defender ano que vem. Então, não sei se eu vou dar conta. Então, está em processo. Mas a Sintonia é realmente uma série interessante nesse aspecto, né? Porque realmente tem o Nando, que é o personagem que trabalha para o tráfico, né? E ele é muito, muito amigo do... esqueci agora o nome dos personagens, mas tem um personagem lá que canta funk, né? Esqueci agora. Exatamente. Outro que canta funk, outro que é ligado ao tráfico, né? Ao criminalidade local, e tem a outra que basicamente ela está tentando sobreviver. Ela é evangélica, né? Ela participa de uma igreja evangélica, né? Então, sim, é um filme que trabalha com isso e tá para entrar na segunda temporada, né? O segundo vai ser lançado. Acho que fica um escopo muito grande, mas acho que talvez tu tenha que citar, e talvez citar, mas citar para excluir aquela coisa, né? Tipo, existe essa produção, mas não é o foco, né? Que talvez pegue mal se tu não citar. Seria um trabalho todo sobre isso, igual o nosso colega acho que está fazendo, que é uma série imensa, né? Ainda mais com ter outras temporadas e tal. Então, acho que você fez uma boa escolha aí. Uhum. Sim. Agora, Sofia, só um comentário aí, se tu tá pesquisando o comparativo com outras experiências fora do Brasil, nesse sentido, né? E eu tava curioso para saber se tem a coisa de dança contemporânea no Twitch, né? Porque, na verdade, o YouTube, ele se tornou muito uma plataforma antiga já, né? Tipo assim, ele é a TV de tubo da internet, vamos dizer assim, e o Twitch se tornou outro espaço, né? Mas no Twitch realmente eu não encontrei. Eu encontrei um grupo dando não aula. tem muito não no Twitch, principalmente porque o Twitch ele é muito focado na live, né? Nas transmissões ao vivo. E as próprias companhias não tem muito essa questão. O Twitch ele é muito focado naquela numa pessoa falando, né? Meio talking head, assim, a pessoa falando ou jogando. Não tem muita questão, né? Da videodança ou de produções de processo de criação. Então, o Twitch não é o lugar mais adequado para o meu objeto, não. O YouTube é a plataforma mais adequada. Você perguntou se tem companhias do exterior que fazem isso, sim. Um grande produtor mesmo é o Royal Ballet de Londres. Eles têm um canal extensíssimo com muitas produções. Eles têm o seu próprio streaming de espetáculos, onde você paga o ingresso para assistir o espetáculo. Eles têm uma iniciativa que chama World Ballet Day, que é o dia do balé, onde eles fazem 24 horas de transmissões ao vivo ao redor do mundo. Então, tem companhias desde a Oceania até a América Latina, passando por todos os continentes, de vários países diferentes. Então, as companhias vão fazendo uma escala de horário, né, para você conseguir acompanhar durante as 24 horas do dia. E a São Paulo Companhia de Dança participa desse World Ballet Day. Já faz 2 anos consecutivos que ela faz apresentações nesse. Eu acho que seria bem interessante esse comparativo, né? Porque lá eles têm realmente um esquema já pronto. Aqui parece que foi tipo assim, a pandemia não serviu para isso, né? Não, pelo contrário. As nossas companhias já tinham. Justamente, as duas que eu escolhi foi justamente porque elas já tinham há pelo menos 5 anos ou mais de 5 anos, produções no YouTube. Tá, beleza. Acho que a gente pode encerrar, que a gente já está no horário do final da sessão, tá? Agradeço muito a participação de vocês e tal. Obrigado aí pela apresentação, pela oportunidade, e nos vemos aí na próxima.